Agora nós vamos às atividades. Na outra aula, a professora mostrou a explicação para você, fizemos a explicação do período regencial. Então, hoje nessa aula, cada aula nós faremos uma coisa, tá, Pedro? Esse conteúdo, então, foi a aula passada com a explicação minha, que você assistiu o vídeo, a professora Cileia ajudou nas explicações, porque você teve dúvida, e nessa aula nós vamos, então, novamente às atividades. Então, nós temos aqui período regencial. Você vai assistir aos slides, Pedro, certo? A professora quer que você olhe os slides novamente e assista ao vídeo com a explicação. Você vendo o vídeo com a explicação que você viu na aula passada, novamente você vai relembrar aquilo que nós explicamos e que você teve para fazer a atividade, certo? Nós temos aqui uma imagem do Dom Pedro II, ainda criança, com 5 anos de idade. E ao lado estão aqueles que serão os regentes do Brasil. Ele era só uma criança, ele não poderia comandar ainda, não tinha discernimento, não tinha capacidade para comandar um país. E eles deixaram então os regentes. Esses regentes, eles ficam no poder até quando a pessoa que possa assumir, geralmente um monarca, tenha todas as condições necessárias, certo? Ele vai ficar enquanto o governo está impedido. Então, nós temos uma pergunta aqui. Agora é só para você olhar, Pedro, certo? Depois você vai abrir o formulário. Não precisa abrir o formulário agora. Só vê a explicação, depois você abre o formulário e a professora Cileia explica novamente. A questão 1. O que é regência? O que a professora explicou? O que seria regência? O que seriam regentes? A letra A. Governo instituído em um país durante o impedimento do chefe do Estado. A letra B. Seria justamente aonde o governo dos reis, que os reis comandariam. A letra C, governo feito por padres, quais dessas então seria a alternativa? O que seria uma regência? O governo instituído em um país durante impedimento de um chefe, enquanto ele não poderia assumir? O governo que seria feito só por reis, que os reis comandariam? Ou um governo que era realizado e feito por padres? Tá? Volta lá nos slides. Aí você consegue entender bem certinho, tá? Aqui nós temos uma revolta, que é chamada de revolta dos farrapos. Lembra que eu falei para vocês que ocorreram várias revoltas nessa época do período regencial, aonde a população estava insatisfeita, queriam que mudasse os impostos, baixassem as taxas que eles tinham que pagar e que também tivessem mais acesso, que a população conseguisse ter acesso à política também. Então nós temos a revolta dos farrapos. Entre a revolta dos farrapos, essa imagem só da Guerra dos Farrapos, ou Revolta dos Farrapos, nós tivemos a balaiada, a sabinada, a cabanagem e os malês, tá? A 2. Qual das alternativas corresponde a uma revolta do período regencial? Eu quero só uma revolta, certo? A letra A, revolta das garrafas. A letra B, revolta dos farrapos. E a letra C, revolta do contestado. Volte nos slides que a professora Cileia e responda. Agora você pode abrir o teu formulário, Pedro, abra ele e responda essas questões com o auxílio da professora Cileia, tá? Até a próxima aula.